A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos realizar a leitura de Provérbios, capítulo 1. Então, você sabe qual a razão pela qual o livro de Provérbios está na Bíblia? Você sabe qual o propósito do livro de Provérbios ter sido escrito? Você sabe quem é o autor do livro de Provérbios? Você sabe qual a utilidade desse livro? Então, esse vídeo está sendo gravado para tratar a respeito desses assuntos. Então, Provérbios, logo no versículo 1, traz a revelação de que Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão, que era o filho de Davi, e esse Salomão, ele quando escreveu, ele estava como rei de Israel. Ele era rei de Israel. No versículo 2, Salomão se identifica no versículo 1 como o autor do livro, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Mas o livro de Provérbios não foi totalmente escrito por ele. Lá no final, no capítulo 31, nós vemos que existem palavras que foram escritas para, para o rei Lemuel, pela mãe dele. E então, no final, existem outros autores de Provérbios. No capítulo 30 de Provérbios, nós vemos que quem escreveu esse livro foi Agur. E no capítulo 31, o rei Lemuel fala a respeito dos conselhos que ele recebeu da mãe dele sobre os conselhos para se escolher uma esposa. Mas o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 29, todos esses primeiros 29 capítulos foram escritos por Salomão. E Salomão fala no versículo 2 a seguir qual a razão, o motivo pelo qual ele escreveu Provérbios. Vamos ler ali o versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então ele começa aqui, ó, a razão pela qual o rei Salomão escreveu Provérbios é para se conhecer a sabedoria. Então é como se Salomão dissesse: eu estudei, fui experimentado na vida, comparei as situações da vida, contemplei a natureza, fiquei prestando atenção nos relacionamentos entre as pessoas sobre diversos assuntos. O livro de Provérbios fala a respeito de situações de trabalho, de relacionamento com reis, de relações de trabalho. Então, Salomão fala assim: eu escrevi o livro para se conhecer a sabedoria e para se conhecer a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Ou seja, ele escreve o livro para que as pessoas entendam o que é prudência, para que as pessoas compreendam o valor dos ensinamentos. Versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então ele fala: eu estou escrevendo o livro para que as pessoas consigam receber instrução. Que tipo de instrução? Porque instruir significa ensinar. As pessoas que praticam o mal, elas também têm os seus manuais de instrução. Aquele que pratica um crime, ele ensina como usar uma chave para abrir um carro, como desativar o alarme de uma casa, como usar o computador
para conseguir obter os recursos financeiros de uma pessoa que não tomou a vigilância em digitar a senha no seu computador. Então, instrução pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Mas Salomão ele fala assim: eu estou escrevendo provérbios para que as pessoas, voltando no versículo 2, conheçam o que é sabedoria, para que elas conheçam o que é a verdadeira instrução. E quando ele fala a respeito de conhecer instrução, ele está querendo dizer conhecer a instrução para o bem, a instrução que traz edificação, não é qualquer tipo de instrução. A instrução que carrega para o bem, para se entenderem as palavras da prudência, para que a pessoa compreenda quando ela recebe uma palavra, se aquela palavra é boa ou se aquela palavra é ruim. Se é prudente ouvir aquela palavra ou não, se é recomendável seguir naquele caminho. Aí no versículo 3 ele fala, para se receber a instrução do entendimento. Não é qualquer tipo de instrução, é a instrução do entendimento. A instrução do entendimento daquilo que carrega para o bem. Para se receber a justiça, ou seja, você vai receber a justiça. Você vai ter critérios, você vai ter um conhecimento que vai permitir que você tenha a capacidade de analisar o que é justo e o que é injusto. Você vai ter juízo, ou seja, você vai ter bom senso. Você vai ter a capacidade de decidir para o bem. E a equidade. A equidade significa igualdade, significa justiça também. Então é para você receber isso. Para isso que eu estou escrevendo Provérbios. Versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então veja, o terceiro motivo. Aqui nós vemos que Salomão ele vai dizendo quais são os motivos pelo qual ele escreveu Provérbios. Então o 2, para dar sabedoria e instrução para entender as palavras da prudência. O segundo motivo, para que as pessoas recebam instrução, entendimento, justiça, juízo e equidade. O terceiro motivo está no versículo 4, para que as pessoas que são muito simples recebam prudência, para que os jovens que são inexperientes tenham conhecimento e tenham bom siso, tenham conhecimento a respeito das várias situações da vida. Quando você lê Provérbios, você medita em Provérbios, você fica pensando naquilo que está escrito em Provérbios, você vai adquirindo uma capacidade de resolver os problemas da vida e encontrando a melhor resposta, a melhor saída, a melhor solução. O livro de Provérbios, por exemplo, no capítulo 6, fala para você não ser fiador de ninguém, para você não emprestar dinheiro para ninguém. E a experiência tem comprovado que, na grande maioria dos casos, quando uma pessoa faz o empréstimo do dinheiro para uma outra pessoa, ela perde o dinheiro e perde a amizade da pessoa. E ainda fica, se não for sábia, se a pessoa não for inteligente emocionalmente, ela ainda fica com mágoa no coração e todas as vezes que ela vê a pessoa, ela fica, aquele lá ficou me devendo. Falou que era meu amigo e ficou me devendo. Então você empresta o dinheiro para uma pessoa e você perde o dinheiro, perde a amizade e ganha uma ferida no coração. Então quando você observa Provérbios no capítulo 6, dando a instrução para não fazer isso, e você obedece e faz exatamente o que está escrito, você aplica esse texto, você recebe o livramento de passar por esse tipo de situação. Então, se você quer fazer o bem para alguém, a recomendação é: seja generoso.
No mesmo livro de Provérbios está escrito que a alma generosa prosperará. Então, quando alguém pede dinheiro, você precisa avaliar duas coisas. Eu não tenho porque eu vou usar esse dinheiro para projetos meus. Então você precisa dizer: eu não tenho condições. O dinheiro que eu tenho já está dedicado para os meus projetos. Ou então você decide ser generoso com essa pessoa. Se a pessoa te pede um valor que você não tem, você pode entregar um valor pequeno e simbólico que esteja na sua disposição. Você entrega para a pessoa e fala: eu não tenho o dinheiro para te emprestar, mas eu tenho esse valor que está disponível e que eu, para ajudar você, estou dando para você, para que você consiga resolver o seu problema. Quando você age dessa forma, você está sendo generoso, porque você está contribuindo. A pessoa não fica com nenhum débito em relação a você e você não gera nenhuma expectativa futura e não fica com mágoa. Pelo contrário, o teu coração se alegra porque você fez uma boa ação. Então, essa meditação sobre Provérbios 6 é só um exemplo, dentre muitos outros, quando você começa a ler o livro de Provérbios, para mostrar que o livro de Provérbios ele vem para isso. Como diz o versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, muitas vezes, você é jovem e não sabe o que fazer em relação ao dinheiro, e vem alguém que é mais malicioso, né? Aquela pessoa que gosta de enganar, trapacear, ludibriar o próximo. Ele aparece no seu caminho, presta atenção que você tem um bom coração, que você é muitas vezes de boa vontade de ajudar o próximo e se aproveita dessa situação. Então tenha conhecimento para fugir dessa situação. Verso 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Então Salomão aqui, ele continua falando qual o motivo pelo qual ele escreveu o livro de Provérbios. Veja que no versículo 4, ele escreveu tanto para os simples e para os jovens, para que as pessoas simples, que são muito simples, recebam prudência, para que os jovens recebam conhecimento e bom siso, mas ele também escreveu para o sábio. No versículo 5, ele também escreveu para o sábio. Só que o sábio, ele escreveu para que o sábio ouça e cresça, ou seja, adquira mais conhecimento. E para que aquele que já é instruído adquira sábios conselhos. Então, o livro de Provérbios, ele é um livro escrito para todas as pessoas. Ele é escrito para quem é simples e para quem é jovem, para receber conhecimento. Ele é escrito para quem é sábio, para que o sábio cresça ainda mais em conhecimento. Ele é escrito, né? Versículo 6, para entender provérbios e sua interpretação. Por que provérbios é escrito para entender provérbios? Porque nós lemos provérbios e quando nós lemos um outro provérbio e mais um outro, no conjunto da leitura dos provérbios, nós vamos formando uma base de conhecimento. Nós vamos crescendo no conhecimento. E muitas vezes um provérbio nos ajuda a entender, a interpretar o outro provérbio. E a interpretação dos provérbios reunidos em conjunto é que traz uma base de conhecimento para que nós possamos resolver as situações da vida. E ele fala assim, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, para você entender o que os sábios estão falando, você precisa falar a mesma linguagem.
Então, quando você lê Provérbios e você se depara, você encontra outras pessoas que são sábias falando a respeito de mais provérbios, você tem a base para entender aquilo que está sendo discutido. Você tem a base para falar a respeito daquilo que está sendo falado. Você consegue entender melhor e aprofundar o conhecimento a respeito da sabedoria. Então, esses são os motivos pelos quais Salomão escreveu o livro de Provérbios. Nesses versículos 2, 3, 4, 5 e 6, Salomão fala a razão pela qual ele escreveu o livro de Provérbios. E esse é o motivo pelo qual o livro de Provérbios é um bom livro para se estudar, mesmo para aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Porque o livro de Provérbios ele traz uma sabedoria de um rei e de um homem que foi sábio. E uma sabedoria que é milenar. Uma sabedoria que inclusive foi reconhecida por outros reis. A Bíblia fala que a rainha de Sabá chegou a buscar conhecer Salomão pessoalmente. E quando ela foi até o palácio onde Salomão morava, ela disse que ela ficou impressionada com as roupas que os empregados vestiam, com as louças que foram usadas, com a arquitetura, a decoração de todo aquele palácio e ficou impressionada com tudo o que Salomão falou a respeito de tantos assuntos, do quanto ele tinha conhecimento a respeito de tudo aquilo que ele tratava. Então, só essa visita da rainha de Sabá até o palácio do rei Salomão e essa observação que ela fez nos mostra que Salomão tem nesse livro de Provérbios bastante informação e conhecimento para que seja desfrutado. No versículo 7 ele fala: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui ele fala assim: o temor do Senhor é o começo da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O que esse texto fala no versículo 7? Salomão fala do porquê ele escreveu Provérbios. E nesse versículo 7 ele dá a primeira informação. Respeitar a Deus, ter o temor, porque o temor do Senhor significa consideração a Deus, respeito a Deus. Tomar Deus em primeiro lugar na vida é o princípio da ciência, ou seja, o começo da vida, o começo de uma vida que vale a pena, o começo de uma vida que realmente é inteligente, o conhecimento de Deus é o começo para uma boa vida. O começo de tudo está em se relacionar com Deus, porque Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele dá a vida para nós todos os dias. Então, o princípio da ciência, o princípio do conhecimento, o princípio de fazer as coisas corretas, de tomar as decisões corretas, de acertar o caminho da prosperidade, o caminho da vida, o começo, o princípio da ciência é ter consideração a Deus. Agora, os loucos desprezam a sabedoria, desprezam o fazer a coisa correta, porque a sabedoria ela consiste em fazer a coisa correta. Sabedoria é diferente de conhecimento. Muitas pessoas sabem o que tem que fazer, sabem que se seguirem pelo caminho A, vão ser bem-sucedidas e que se forem pelo caminho B, vão tomar o caminho errado. Mas mesmo assim,
elas decidem tomar o caminho B, porque elas querem atender a um prazer momentâneo. E elas dizem: depois eu resolvo isso. E elas muitas vezes não se dão conta de que na hora de resolver o caminho errado, leva muito tempo para conseguirem recuperar o que perderam. Exemplos disso: uma pessoa quer comprar um carro por emoção, mas ela sabe que a melhor decisão é comprar um outro que cabe no bolso dela, que tem o IPVA correto para ela, mas ela compra um carro mais caro por emoção. Depois ela assume um financiamento em que ela não tem recursos financeiros para bancar. Paga mais juros, paga 2 carros e depois ainda corre o risco de perder o carro. Uma pessoa fez uns 3 meses atrás um negócio desses. E a pessoa fez a compra do veículo sem consultar nem o pai nem a mãe, e fez a compra acreditando que o futuro vai me dar de alguma forma a condição para eu fazer isso. E o que aconteceu é que depois de 3 meses a pessoa perdeu o veículo porque o banco realizou a busca e apreensão. Agora que a pessoa perdeu o veículo, ela perdeu o dinheiro que ela deu de entrada, as parcelas que já havia pago, sendo que ela poderia ter comprado um veículo dentro das suas possibilidades. Ela estaria com o carro, estaria pagando o veículo, estaria bem. Agora, até conseguir reunir o dinheiro para poder dar entrada no carro que é da condição dela, ela vai ficar vários meses sem carro. Então, a pessoa desprezou o quê? Ela tinha conhecimento. Ela tinha conhecimento porque ela disse: eu sabia que estava acima do meu valor, mas eu resolvi comprar o de maior valor. Mas na hora de aplicar a sabedoria, de fazer a coisa correta, ela não fez. Então, sabedoria é diferente de conhecimento. Você pode conhecer, mas você só é sábio se você aplica o que sabe. Então, o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e desprezam a instrução. A instrução, como nós falamos no começo do vídeo, é você buscar informação que edifica, a instrução que carrega para o bem. Então, essa é a meditação de hoje. O propósito desse vídeo é apresentar por que o livro de Provérbios é um livro que deve ser estudado. Por toda a sua vida, você deve estudar Provérbios, fazer anotações sobre as reflexões de Salomão, porque a sabedoria que Salomão recebeu veio de Deus. Então, aqui está um livro que traz as orientações de Deus por meio do rei Salomão. Deus abençoe e que esse vídeo possa te inspirar a dedicar o seu tempo para o estudo e a meditação de Provérbios. Deus abençoe, fiquem todos na paz de Jesus e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Pergunte para eles assim: você sabe qual a importância do livro de Provérbios? Você sabe qual a razão pela qual o livro foi escrito? E aí, compartilhe esse vídeo. Você vai incentivar mais pessoas a buscarem a sabedoria e dessa forma você vai contribuir para que mais pessoas recebam a orientação de Deus
para a sua vida. Mesmo que o seu amigo seja ateu, diga para ele: são conhecimentos milenares que trazem transformação para o bem de todos aqueles que estudam o livro de Provérbios. Deus abençoe e fiquem na paz de Jesus.